Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos encerrando essa série maravilhosa, falando sobre o Deus que se move nas coisas simples, o Deus que se move nas coisas aparentemente naturais. Gente, tudo é espiritual na nossa vida. O pastor André, toda semana nós temos aqui uma reunião com o time que trabalha aqui na igreja, e toda semana o pastor sempre nos lembra: tudo que nós fazemos é espiritual, tudo é para Deus, Deus está envolvido em tudo, portanto tudo que fazemos é espiritual. Não é espiritual apenas aquelas coisas que têm aparência de espiritual, mas Paulo disse: quer comais, quer bebais, ou qualquer coisa que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, é possível comer, viver e fazer as coisas mais simples, as mais normais, tudo voltado para a honra e para a glória do nome do Senhor. E eu termino com você essa série hoje falando sobre um tema muito, muito maravilhoso, que é andando com Deus depois da tempestade. Andando com Deus depois da tempestade. E o texto que eu trago para nós meditarmos nesse dia é um texto que está lá em Abacuque, no capítulo de número 3. Você conhece muito bem esse texto. Abacuque vai terminar o seu livro compondo uma canção, cantando uma canção para Deus, uma poesia. E ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e que nos campos o gado venha a morrer, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus que é a minha salvação, porque Jeová, o meu Deus, Ele faz os meus pés como os da corça, e me leva a andar nos lugares altos. O interessante é perceber o contexto em que Abacuque faz essa proclamação, porque se você conhece o livro, você sabe que Abacuque estava no começo desse livro indignado com Deus, porque ele não conseguia entender a forma como Deus estava movendo. Então ele se coloca diante do Senhor para entender o seu plano, ele se coloca diante de Deus para entender o seu projeto. E Deus vai dizer para ele: olha, Abacuque, devido a tudo que está acontecendo aí com o meu povo, eu estou levantando uma nação, um povo distante, um povo ímpio, um povo pagão, para através deles trazer juízo sobre o meu povo, para através deles trazer sobre o meu povo um tempo difícil, um tempo de calamidade. Quando Abacuque ouve essa resposta, ele fica indignado. Ele fala assim: Deus, não é possível, porque assim, eu vejo injustiça, eu vejo maldade, eu vejo que o teu povo não tem andado conforme os teus caminhos, mas não é possível que o Senhor vá usar um povo mais ímpio do que a gente para trazer juízo sobre nós. Não é possível que o Senhor vai levantar um povo pior do que a gente para trazer juízo sobre a gente. E o texto diz que Deus fala para ele: olha, Abacuque, é isso mesmo que eu vou fazer. E não significa que esse povo vai ficar sem punição por causa disso, mas eu quero trazer uma lição muito importante para o meu povo. Eu quero trazer uma lição muito importante para Israel, para o meu povo. Então eu vou trazer os babilônios, eu vou trazer juízo sobre eles, e você vai ver isso acontecer. Escreve a visão, para que até aquele que passa correndo, ele possa ler, porque o que eu estou dizendo vai acontecer. O tempo já está determinado. E o texto bíblico diz que Abacuque, então, depois de ser esclarecido por Deus, ele fala: olha, Senhor, eu não consigo entender os teus caminhos, eu não consigo entender os teus planos, mas eu decido confiar no Senhor, porque o justo, ele vive pela sua fé em Deus, ele vive pela sua confiança. Ou seja, Deus, eu não consigo entender por que o Senhor vai usar um povo mais ímpio do que a gente para trazer resposta, para trazer a tua ação sobre nós, contra nós. Eu não consigo entender, mas o justo vive pela fé, vive pela sua confiança no Senhor. É exatamente baseado nesse mesmo princípio, gente, que Paulo usa esse texto de o justo viverá pela fé em Romanos capítulo 1, porque aparentemente parecia muito confuso. Como é que Jesus pode ser a resposta
para o mundo diante de uma estrutura como a estrutura de Roma. Como é que Jesus pode ser o rei do mundo, né? Como é que ele pode ser o Messias crucificado? Parece uma resposta tão confusa, né? Tão distante da glória, do poder, da majestade de Deus. Mas Paulo diz: o justo vive pela fé. Ou seja, ainda que eu não consiga entender, e ainda que não pareça fazer sentido o Messias crucificado, ainda que pareça não fazer sentido todo o governo de Deus quando eu olho para o mundo à minha volta, ainda assim o justo vive pela fé. O justo confia em Deus a despeito das circunstâncias, a despeito dos problemas, a despeito das lutas. Ele vive pela sua confiança em Deus. Esse é o contexto que Paulo está aplicando esse texto, porque é exatamente nesse mesmo contexto que Abacuque o cita. Olha, eu não entendo, eu não sei o porquê dessa tempestade, eu não sei porque que Deus está agindo desse jeito, mas eu escolho confiar nele. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos campos o gado morra, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei nele, eu confiarei nele. Ou seja, o que resta para nós depois de um tempo de tempestade, depois de um tempo de calamidade, depois de passarmos por um momento que nós não entendemos o que Deus está fazendo, que nós não entendemos a forma como Deus está movendo, depois que a gente vive um momento como esse, o que resta para nós? E o texto mostra: o que nos resta é continuar caminhando e vivendo pela nossa confiança em Deus, porque o justo vive pela sua fé, ele vive pela sua confiança. É mais ou menos também o que acontece, né, com Pedro ali em Mateus capítulo 14, quando Jesus aparece para os seus discípulos andando por sobre as águas, depois de uma tempestade. A Bíblia diz que os discípulos ali assustados começam a gritar de medo, pensando que Jesus é um fantasma. Mas a Bíblia diz que eles ouvem Jesus dizer: olha, não tenham medo, sou eu. E a Bíblia diz que Pedro então corajosamente ele diz: Senhor, se é o Senhor, me manda ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz para Pedro: pode vir, Pedro. E ele começa a andar por sobre as águas, por causa da palavra de Jesus. Mas a Bíblia diz que atentando ele para o vento e atentando ele para a fúria do mar, teve medo e começou a afundar. E ele clama, ele grita: socorre-me, Senhor, socorre-me. E Jesus então vem ao encontro de Pedro, estende as mãos e toma Pedro pelas suas mãos, o coloca de pé sobre as águas e volta andando com ele. E a Bíblia diz que Jesus então vira para Pedro após aquele momento e diz: por que você duvidou, homem de pequena fé? E a gente muitas vezes pensa que a fé para Pedro era necessária só enquanto ele estava ali, né, por sobre as águas. Mas para Pedro era necessário confiar não apenas quando estava por sobre as águas, mas era necessário confiar em toda e qualquer circunstância. Depois da tempestade, aquela confiança ainda deveria permanecer, porque o mesmo Cristo que estava com ele sobre as águas era o mesmo Cristo que continuava com ele agora dentro do barco. A confiança não estava naquilo que Jesus podia fazer, mas em quem Jesus era. Pedro deveria aprender a confiar em Jesus, e mais do que aprender a confiar em Jesus, né? Pedro deveria aprender a confiar que ele era capaz de fazer tudo aquilo que Jesus disse que ele podia fazer. Ou seja, não era tanto confiar no poder de Jesus, mas era confiar que em Jesus e no poder dele, Pedro poderia ser e fazer aquilo que Jesus havia dito que ele podia ser e fazer. Depois da tempestade, o que resta para nós? Permanecermos confiando, continuarmos acreditando, continuarmos descansando, permanecemos andando ao lado daquele que esteve conosco em meio à tempestade. Ou seja, irmãos, basicamente o que eu estou querendo dizer para você aqui nesse dia é que a fé não é uma coisa necessária apenas para quando você está cheio de problemas. A fé não é apenas uma coisa necessária quando você quer andar por sobre as águas. A fé não é apenas uma coisa necessária para quando você quer receber alguma coisa de Deus. A fé não é apenas uma coisa necessária quando você quer ver o céu se abrindo. Quando você aparentemente não precisa que o céu se abra, quando você aparentemente não precisa de um milagre, quando você aparentemente não precisa de uma resposta, ainda assim você precisa continuar confiando em Deus. Mesmo quando você não entende, você precisa continuar confiando em Deus, porque depois disso, o que nos resta é continuarmos caminhando ao lado daquele que é o nosso Senhor.
ao lado daquele que é o nosso Salvador. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos campos não haja gado, eu vou me alegrar no Senhor. Eu acho que um outro texto que retrata para nós essa realidade é também o Salmo 73. O Salmo 73, gente, é um dos textos talvez assim mais dolorosos do texto bíblico, porque nós temos ali um salmo escrito por alguém da família de Asaf, um levita, que olhando para a realidade do mundo à sua volta, olhando para a prosperidade dos ímpios, você falou assim: cara, qual que é o sentido de eu continuar confiando em Deus? Eu estou aqui vivendo para Deus, vivendo em obediência, estou aqui vivendo, com a vida toda certinha, e o ímpio à minha volta faz tudo errado, pinta a borda, vira as costas para Deus, e eles prosperam, têm saúde, parece que eles passam ileso pelos problemas. Ou seja, o coração dele estava amargurado, estava entristecido. Talvez o seu coração esteja assim. Mas a Bíblia diz que depois daquele momento de caos ali e de angústia, a Bíblia diz até que eu entrei no templo de Deus. E quando ele entrou no templo de Deus e ele avistou a glória do Senhor, ele se lembrou de qual era o destino dos ímpios. E o coração dele então descansou no Senhor. E ele vai dizer então aquela frase maravilhosa, que a gente já cantou ela por tanto tempo, a quem tenho eu no céu além de ti. Você lembra? A gente cantou essa música tantas vezes, a quem tenho eu no céu além de ti. E o que resta na terra para mim senão permanecer contigo? A quem tenho eu no céu além de ti? E o que resta para mim na terra senão permanecer com o Senhor? Bom para mim é estar com o Senhor, bom para mim é permanecer contigo, bom para mim é continuar confiando, bom para mim é continuar descansando, a despeito de tudo, bom para mim é estar com o Senhor. E Jesus prometeu isso, não prometeu, irmãos? Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aliás, eu quero ler um último texto aqui com você, antes de nós encerrarmos esse tempo, que está aqui no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 41, esse texto é maravilhoso. Isaías capítulo de número 41, versículo de número 1 e 2, Isaías 41, versículo de números 1 e 2, Isaías 41, verso 1 e 2 diz assim, Isaías 43, verso 1 e 2 diz assim: mas assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que formou você, Israel, não temas, porque eu te resgatei, chamei você pelo meu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu vou estar com você, e quando você atravessar os rios, eles não vão encobrir você. Quando você andar através do fogo, ele não vai queimar você, as chamas não vão deixar você em brasas, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Resgatei você do Egito, dou a Etiópia e Sebá em troca de você, porque você é precioso aos meus olhos, você é honrado à minha vista. Eu amo você e darei homens, nações em troca de sua vida. Não tenha medo, eu estou com você e te trarei de volta, não importa do Oriente ou do Ocidente. Não tenha medo, eu estou com você. O que resta para nós? Depois da tempestade, depois do caos, depois das águas tumultuosas, depois do bramido do mar, depois de rios turbulentos, depois de fogo, depois de juízo, depois de tanta coisa, o que nos resta? O texto diz: o Senhor, a confiança nele, permanecer com ele, viver para ele, porque ele é um Deus maravilhoso. Você pode levantar suas mãos nesse dia, e nós vamos terminar exaltando o nome do Senhor.
Vamos terminar mais uma vez dizendo isso. A nossa esperança está em Ti, Senhor. A nossa confiança está em Ti. A despeito de tantas coisas, de tantas lutas, embates, problemas, de tempestades contrárias, de muitas vezes não entendemos o que está acontecendo, permanecemos confiando, descansando, com os nossos olhos voltados em Ti. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, o gado morra nos campos, ainda que passemos por águas, por tempestades, por meio de fogo ou caos, permanecemos confiando em Ti, descansando em Ti, Senhor, porque o Senhor está do nosso lado. Levante mesmo as suas mãos a Ele, levante a sua voz e vamos dizer isso. Sim, Pai, declaramos nesse dia que a nossa confiança está no Senhor. Depois da tempestade, depois do caos, como Abacuque, como Paulo, Senhor, como Isaías, como os Teus filhos são chamados a permanecer, nós escolhemos permanecer no Senhor. Escolhemos continuar confiando e descansando, a despeito de não entendermos tudo o que o Senhor está fazendo, mas escolhemos confiar, permanecer. Não seguiremos a rota da incredulidade, não seguiremos, ó Deus, o caminho, Senhor, da apostasia, daqueles que abrem mão da Tua palavra, caminham para a incredulidade e perdem o coração. Não, nosso coração se manterá firme, nosso coração descansará, confiaremos no Senhor e andaremos, ó Deus, nessa direção, andaremos a passos firmes, firmados sobre o Teu caráter, sobre quem Tu és, Pai, sobre quem Tu és. Pai, nesse dia traga descanso, Senhor, ao coração aflito, traga paz ao coração, ó Deus, angustiado. Restaura a fé, restaura a confiança. Firma, Senhor, as nossas bases no Senhor. Firma, Senhor, os nossos olhos no Senhor, não nas circunstâncias, não nas adversidades, mas firma a nossa fé em Ti. Como a Tua palavra diz, que Abraão confiou a despeito das circunstâncias e foi fortalecido na sua fé, dando glórias ao Senhor, porque estava certíssimo de que aquele que havia prometido também era fiel para cumprir, em Romanos capítulo 4. Faça isso em nós, faça isso em nós, que possamos permanecer confiantes, firmes, as nossas raízes firmadas no Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. E libera, Pai, nós Te pedimos graça e favor sobre cada necessidade, sobre cada, ó Deus, cada pedido de oração, cada, Senhor, urgência que foi, ó Deus, escrita, foi depositada, Senhor, cada pedido familiar, cada pai de família, cada mãe, cada filho, Senhor, que clama, que ora, cada irmão querido, Senhor, espalhado pelo mundo, que suplica nessa hora por uma oração, que suplica por uma intervenção. Unimos o nosso coração, unimos a nossa voz em oração. Traga, Pai, em nome de Jesus, resposta. Nós Te pedimos isso, para a honra e para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Feche os seus olhos, ou quem sabe faz melhor, fique com os seus olhos fechados, com os seus olhos abertos, perdão. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu decido confiar em Ti, Te entregar a minha vida, reconhecendo que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Diga: Jesus, recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: hoje, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Sabe, eu não sei como você está nesse dia, não sei como está o seu coração, mas talvez alguma tempestade, alguma dificuldade tenha roubado você, tenha tirado, quem sabe a perda de um familiar querido, quem sabe uma grande perda financeira. Talvez essa tempestade tenha roubado a sua fé. Jesus está devolvendo ela para você hoje, está te chamando de volta para esse lugar de confiança, para esse lugar de estabilidade, como Pedro, a permanecer com Ele, porque depois de tudo o que nos resta é ficarmos com Jesus, é continuarmos caminhando com Ele.
Eu quero que você que está tomando essa decisão de entregar a sua vida para Cristo, ou de voltar para Ele, você digite para mim, por favor, hashtag eu decido por Jesus. Digite para nós temos moderadores online, digite hashtag eu decido por Jesus. Nós já estamos encerrando o compacto de hoje. Semana que vem eu volto para começarmos mais uma nova série. Vai ser maravilhoso, tem coisa nova para o seu coração. Mas vamos ficar aqui juntos digitando, ok? Hashtag eu decido por Jesus. A banda vai continuar tocando e eu espero você quinta-feira que vem para mais um encontro. Deus te abençoe, um grande abraço e até lá. Valeu!